Gente, bom dia. Tudo bem? Então, como o Márcio falou, a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. A gente vai trazer alguns pontos para refletir com vocês. É um tema muito novo, é um tema que está sempre em evolução. A gente não tem a resposta sobre esse tema, mas a gente vem estudando, vem feito pesquisas a partir da prática clínica do Márcio, como neuropediatra, da minha, como psicóloga clínica e psicóloga educacional, aqui já na escola há 8 anos, mais ou menos. A gente vem ouvindo coisas interessantes para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Então, como a escola é feita de crianças, eu pensei em fazer uma conexão com uma atividade... Pensei em fazer uma conexão com uma atividade que eu fiz com as crianças aqui numa aula de PSAD. Para quem não sabe, é como se fosse a nossa aula do currículo, que é de Personal Social Health Education. Então, a gente tem essa aula, os professores dão essa aula toda semana, e algumas vezes eu entro e faço dinâmicas também. Então, eu fiz para as crianças essa pergunta, né? When was the last time you really felt connected to a person or a place with no phone? How did you feel? E aí, queria fazer para vocês a mesma pergunta. Então, eu queria que cada um pensasse um pouquinho. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Não, alguém quer compartilhar alguma coisa? Oi? Não tem resposta errada. Não tem resposta errada. Pode falar, Luciana. Alguma vez que você... Recente, gente, que vocês se conectaram com alguém ou com algum lugar. Recente ou não, né? Recente. Recente ou não. Tá bom, pode não ser recente. Você tem que se... eu me posso, eu saio pra jantar com meu marido, não levamos telefone. Pra gente não checar o telefone. Isso. Mas é um esforço sobre-humano. É um esforço grande, é pensado. Não vamos sair aqui não para levar o telefone. Mas não vai funcionar. Não, desde que eu me tornei mãe, eu acho que nunca mais saí sem telefone. Acho que assim. Não, nunca mais. A gente tem, ainda mais, assim, tem medo de alguma coisa dar errado, então efetivamente você tá no telefone. Ontem até a gente estava no telefone, eu, meu marido e meu mais velho, e a gente tentava eventualmente baixar os telefones, entendeu? E conversar entre si. Mas sempre checando se tinha sinal por caso de dar alguma coisa errada com os dois que estavam em casa, né? A gente fica mais preocupado. A gente fica... hoje que a gente consegue ser achado, obviamente teve uma época que ninguém era achado, né? E que estava tudo bem, né? Mas hoje a gente não tem essa facilidade de lidar com tudo bem, né? Então, exatamente. Fica checando, assim. Sim. Então, tem mais alguém que quer compartilhar alguma coisa em relação a momentos que se conseguiu se conectar sem o celular? Eu acho engraçado quando a gente sai sem telefone. Os primeiros 20 minutos são insuportáveis de ansiedade. Depois a ansiedade vai baixando. Ela não deu nada errado vai baixando. Então, gente, os objetivos hoje, a gente vai descrever os riscos e os benefícios das tecnologias atuais e o seu uso durante a infância e adolescência. E, sobretudo, como a Carol falou, esse é um assunto que está em aberto. A gente não sabe muito bem ainda como lidar perfeitamente com isso, quais são as consequências do uso maciço de telas. Estamos todos preocupados, pais e profissionais estamos preocupados com isso. E, por causa disso, tem muita gente boa no mundo refletindo sobre esse assunto e propondo medidas que nós, pais, temos que tomar para tentar regular isso. Né? Então, o nosso assunto é justamente esse. E a gente vai oferecer a vocês, não são regras, não são ordens, são sugestões. E eu tenho certeza que a melhor parte do evento hoje vai ser o debate que a gente vai ter em seguida, que a gente quer muito ouvir a opinião de vocês. A gente quer saber como é que vocês estão lidando com esse desafio em casa. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, seus pais, há 6 décadas, eles se divertiam ouvindo rádio. Não é? Gente, tem apenas 6 décadas. Se a gente lembrar que que o Homo sapiens existe há quantos anos? 20 mil anos? 30 mil anos?
em 6 décadas, olha quanta mudança houve, né? Tinha um pequeno horário que o rádio tocava um programa, todo mundo corria para casa para ouvir. De lá para cá, surgiu a TV, depois da TV veio o personal computer, e aí depois muitas outras coisas aconteceram, e veio a internet há apenas 25 anos. Vocês conseguem imaginar suas vidas hoje sem internet? Você conseguiria trabalhar sem internet? E aí surgiu o iPhone e os smartphones em geral, justiça seja feita, há apenas 12 anos, e o iPad há menos de 10 anos. Então, isso é uma revolução impressionante, impactante em nossas vidas, e o fato é que nossos poderes, nossas funções foram ampliadas para o bem e para o mal. A gente tem que estar atento a isso. Eu estou lendo um livro que mostra esse gráfico, e eu achei esse gráfico interessante porque nos prepara para o que virá. Teve a primeira revolução há 2 séculos e meio atrás, né, com a máquina a vapor. Depois, no século XIX, surgiu a eletricidade, que foi uma coisa absolutamente revolucionária em todos os sentidos. Nos anos 60, ninguém era nascido aqui ainda, surgiu a automatização, os robôs, né? produção em massa. E agora, obrigado, gente, daqui a pouco eu tropeço. E agora estamos no meio da quarto grande evento em que nós vamos ter inteligência artificial. E olha, vocês estão desconfortáveis com essas mudanças todas que eu estou descrevendo? Se preparem para o que vai vir, porque vai mudar absolutamente tudo, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente vai ao médico, a maneira como, enfim, o tipo de emprego que nossos filhos terão será totalmente diferente dos nossos empregos hoje. Então é uma revolução realmente muito importante. E então a gente tem as gerações, né, que o Márcio falou dessa revolução, né? Então a gente tem a geração X, né, que são os nascidos após os anos 70. Temos a geração Y, depois disso, os nascidos após os anos 80. A geração Z, após anos 2000, né, que foi quando a internet começou a se difundir mais ou menos, um pouquinho antes disso no Brasil. E depois disso a gente tem a geração Alpha, que são as crianças que são mais ou menos nascidas, né, de 2010, vão nascer até 2024, meu filho incluso, e que são altamente estimuladas, hiperestimuladas, multitasking, já nasceram nesse discurso da tecnologia, diferentemente da gente. A gente ainda foi, né, pegou o bonde andando, mas esses já nasceram, são crianças até 9 anos, menores que 9 anos. Então, a tecnologia para eles não é uma inovação, eles não têm que se adaptar a nada. Esse é o mundo que eles nasceram, né? É um mundo ultra conectado e sempre online, né? Então, é muito difícil a gente fazer esse papel de trazer para a realidade não conectada, para a realidade offline, mas é importante que a gente faça isso. Então, além das crianças que são hiperconectadas, a gente também não pode se eximir de falar que a gente está assim agora, né? Tem essa chart que eu acho bacana também, né? Que ele fala que, né, só pode ser um scarecrow, porque se fosse um humano estaria mexendo no celular. Então a gente também está hiperconectado, está às vezes dependente de tecnologia, está... Como vocês falaram, né? Como o Luciano falou, como a Antônia falou. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, tiveram mudanças sociais, subjetivas, mudanças importantes, né? Nesse mundo novo que o Márcio trouxe, da questão, né, da revolução, da quarta revolução. O desenvolvimento da tecnologia, ela traz várias mudanças subjetivas e sociais para a gente. Em que sentido? A gente pode pensar que hoje em dia a formação e a informação, ela é muito mais mediada pelos produtores de mídia do que pela família e pela escola. Não que seja muito mais, mas que seja também em massa. Então a gente, por exemplo, antigamente a gente tinha mais
eco na voz da criança, né? Quando a gente falava alguma coisa, a gente via, isso que a criança falou tem a ver com o que eu falei. A gente se via representado na voz da criança. Hoje em dia a criança fala algumas coisas que a gente fica estranhando. De onde ela tirou isso? Onde ela ouviu isso? Né? E realmente a gente pode pensar que é dos produtores de mídia. Muitas vezes a gente não sabe, né? Os produtores de mídia falam diretamente com a criança e a gente não sabe o que é falado, o que ela faz com essa informação, como ela digere essa informação, como ela passa adiante essa informação. Isso é importante a gente pensar, né? Que a informação vem muito das mídias, não só da escola e da família. Então, a gente também vê novos modos de relação se configurando. Por exemplo, com o tempo e com o espaço, com a temporalidade. Significa que a gente não está exclusivamente nos lugares onde a gente está. A gente pode estar aqui, mandando uma mensagem para um amigo, jantando, como você falou, né, mãe da Violeta? Marina, isso. Como a Marina falou, jantando, mas preocupada, Luciana também, com o marido, mas preocupada com os filhos em casa, quer dizer, e a gente está naturalizando o uso do celular cada vez mais. A gente está trazendo o celular para espaços que a gente não levava ele antes, por exemplo, para festas, para reuniões de trabalho, para atravessar a rua, a gente se colocando em situação de risco, né? Muitas vezes dirigindo, né? Então a gente cria essa dependência, ou acha que é dependente desse gadget, e tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então muda a nossa relação com o tempo e com o espaço. Se estressando, exatamente. Com o consumo, quer dizer, isso que você falou é importante, Luciano, ao mesmo tempo que poupa a gente de algum tempo, né? Ninguém mais precisa ir para o banco, né? Pagar a conta, isso é ótimo, né? Eu, por exemplo, não bebo água. Instalei um aplicativo no meu celular que me faz beber água. Não é bom? Pois é. Ótimo, legal, bacana. Melhorou a minha vida nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ficar mais ansioso, mais tenso, mais preocupado, mais estressado. Isso, você não consegue transitar em vários lugares ao mesmo tempo com qualidade, né? Com conexão. Muda a nossa relação com o consumo. Por quê? Hoje em dia, a cultura ela é transmediática. Um vídeo está ligado a um filme, que está ligado a um boneco, que está ligado a uma música, e as crianças estão imersas nisso, muitas vezes sem contorno, né? Então, se eu vejo uma propaganda de uma boneca X, a criança vai ser inundada de informações sobre a boneca X. Se o adulto não falar, bom, essa boneca X não é importante para você, você não vai comprar essa boneca X. Ela vai achar que ela precisa da boneca X. Então a gente precisa entrar ali também. Muda a relação com a nossa imagem. O narcisismo, por exemplo. Outro dia uma paciente minha do consultório me contou uma coisa que eu fiquei absolutamente chocada, que ela parece que tem algumas meninas, principalmente na Inglaterra, que pedem cirurgias plásticas conforme a sua imagem do Snapchat, a sua selfie do Snapchat. E aí eu fui pesquisar, se chama dismorfia de Snapchat, né? Ou seja, eu preciso apresentar para o outro a melhor versão de mim mesmo. Eu não estou satisfeita mais com a minha imagem corporal, né? Com a minha imagem. Então, eu, inclusive, me automutilar, fazer uma cirurgia plástica com 15, 16 anos, porque eu quero ficar melhor, né? E igual a minha imagem perfeita ali do Snapchat, ou igual a cantora X, Y, sei lá. Isso é uma questão. Isso tem um nome, né? Que é dismorfia, tá né? no Google, Snapchat Dysmorphia. Pois é, e eu não sabia, fui pesquisar, fiquei sabendo disso na clínica. Como você deve saber de várias coisas também, né? E tem a questão da sociedade do espetáculo, né, gente? Por exemplo, tudo que é postado, tudo que é para ter uma categoria, uma garantia de que você existiu, que você viveu aquela situação, você precisa postar. Senão as pessoas não acreditam em você, ou você mesmo não acredita que você viveu aquela situação, você precisa mostrar para as pessoas, né? É a era das selfies. Então, o narcisismo cada vez mais exacerbado atualmente. Mas nós fazemos questão de mencionar que existem benefícios nas tecnologias. Todos nós sabemos disso, mas vamos enfatizar alguns. Primeiro, você passa a ter um rápido acesso a um volume de informações simplesmente ilimitado.
né? Eu, como médico, há 20 anos atrás, para conseguir um artigo científico, eu demorava semanas no mínimo. Hoje eu consigo um artigo científico em segundos. E isso é absolutamente maravilhoso, né? A gente pode fazer visitas virtuais a um museu, a um tipo de coisa que tem no Google que vale a pena fazer. Então, você visita o Museu do Louvre sem gastar um centavo. Nada mal, né? Nada mal. Então, isso é muito interessante que a tecnologia nos dá. Pessoas que têm deficiências, qualquer tipo de deficiências, as tecnologias são usadas cada vez mais tentando diminuir os obstáculos para essas pessoas. Os exemplos são inúmeros, né? Isso é espetacular. E essa história de você usar a tela, sei lá, quantas horas por dia, é fato que suas habilidades visoespaciais aumentam. A coordenação mão-olhos também aumenta bastante. Então, esta é um pequeno benefício, por favor, não incentivem seus filhos por causa disso, mas é um pequeno benefício que é incontestável que ele acontece. Tá bem? E a história de que tantas tecnologias, tanta disponibilidade, te torna mais propenso a ser um empreendedor, a ter agência, como o termo que a Carol gosta de usar, a produzir conteúdos criativos, né? E desperta o interesse, porque eu sentado no meu computador, na minha casinha, eu posso descobrir informações sobre os indígenas lá do Zimbábue, né? Estou ali, estou lendo sobre novas culturas, novas informações, outras realidades. Eu posso estudar uma língua usando tecnologia, né, em casa. Isso é muito bom. E você tem os computadores, principalmente a internet, abrem a porta para você conversar com pessoas que você nunca veria na sua vida, né? Porque é um mundo digital conectado continuamente. E essa é uma parte que ainda está surgindo. Estamos todos preocupados com a empatia, ou melhor, com a falta de empatia, né? Todo mundo aqui sabe o que é empatia? Todo mundo sabe? Sabe, né? Acho que um dos grandes problemas da vida moderna, do século XXI, é a falta de empatia. E existem tentativas honestas de desenvolver aplicativos que promovam isso nas nossas crianças. Tá bem? E outra coisa super interessante é que você tem novas ferramentas, novos recursos, novos softwares que permitem que a criança aprenda de maneira totalmente inovadora. Luiz Ricardo, estamos falando numa velocidade razoável, está funcionando, né? Ótimo. Então, a gente falou, né, dos benefícios e vamos falar também dos impactos. E a gente vai falar desses impactos ao longo da palestra. Impactos na saúde, né? Tem pesquisas falando que o uso excessivo causa problemas de comportamento, sedentarismo, obesidade, distúrbios do sono. Mas vai falar melhor disso. Questões da inteligência emocional, relações interpessoais, né? Exposição, o que isso pode causar, né? Segurança, falta de segurança da exposição excessiva, respeito, conexão, já falamos de cyberbullying principalmente, e transtornos, hoje em dia já está previsto no DSM-5, o Internet Gaming Disorder, que é um sintoma, né? Um transtorno relacionado ao uso excessivo de jogo, né? O que eu gosto de pensar, né? Eu penso na web como se fosse uma praça pública. A gente pode pensar nessa metáfora da praça pública. Por exemplo, como uma Cinelândia. Então, eu vou enviar meu filho para a Cinelândia sozinho? É complicado. Por quê? Porque lá tem vários tipos de estímulos, né? Tem locais interessantes, educativos, tem locais que não são bacanas, tem locais que são impróprios, tem locais que são perigosos, tem locais que difundem valores parecidos com os que eu difundo na minha casa, tem outros locais que difundem valores diametralmente opostos aos que eu difundo na minha casa. Tem pessoas íntegras? Tem. Também tem pessoas perigosas, maldosas. Então, para eu enviar o meu filho para um lugar desse, para uma praça pública dessa, eu preciso dar alguns recursos para ele.
algumas restrições, né? Algumas informações. Eu gosto dessa metáfora porque faz a gente pensar num âmbito mais amplo mesmo. Tirando o romantismo, né, da internet, não, tá tudo bem, ele não vai acessar um site ruim para ele. Porque ele não conhece, ele pode, né, se deparar com sites bem perigosos ou desinteressantes ou que não vão nutri-lo. Então, eu gosto dessa metáfora. Então, será que as crianças sabem, né, balancear, né, controlar esses riscos e esses benefícios sozinhas? A gente falou das mudanças sociais, né, e a gente reforça aqui que a função dos pais ela não mudou. O que eu acho que é difícil para a gente, né, porque na nossa geração a gente não passou por isso. Os nossos pais não... a gente não tem referências de como os nossos pais lidariam com a internet, né? Então, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que construir esse saber sozinho, né? A gente tem referências de como os nossos pais lidaram com a sexualidade, informar a gente sobre sexualidade, e a gente concorda ou não, mas assim, com a internet, com o uso da tecnologia, a gente é sozinho, porque isso não existiu na época deles. A função dos pais ela continua a mesma, só que a gente tem que construir estratégias nossas, né? Qual é a função dos pais? Acompanhar, filtrar, limitar, né? E fazer refletir. O Freud tem um texto, né, de mais de 80 anos atrás, que eu acho super atual, que eu gosto muito, que se chama Explicações, Aplicações e Orientações. Em que ele fala que os educadores, né, tanto os educadores pais quanto os educadores né, da escola, os professores, têm essa função de regular a balança entre o princípio do prazer e o princípio de realidade, porque a criança vai querer sempre circular e ficar no princípio do prazer. Isso é da criança, né? Então a gente precisa dar essa notícia, né, do que é o dever, do que é a responsabilidade, do que são as consequências. Essa é a função do adulto. Então, a educação deve transitar entre a não interferência, algumas coisas que ela precisa experimentar sim, né, e precisa ver as consequências, e a frustração, e a proibição. E aí ele fala exatamente essa frase, né? Será uma questão de decidir quanto proibir, em que hora e por que meios. Mas esse assunto que a gente está falando, ele é tão crucial para nossas vidas, que a AAP, na Academia Americana de Pediatria, ela, nesses 25 anos, ela já editou, já publicou 3 diretrizes para nós, os pais, para a gente aprender a lidar com isso. O que eles juntaram um grupo de 10 ou 12 pediatras que estudaram o assunto a fundo, e eles estão nos propondo sugestões de como vamos lidar com esse assunto, com as telas, com as tecnologias em casa. Então, eu acho as regras bastante sábias. Primeiro, promova pelo menos 1 hora por dia. Isso não vale tempo na escola, não conta, é fora da escola. Não, esse truque eu já usei um tempo. Pelo menos 1 hora por dia de brincadeiras e atividades que coloquem a criança em movimento. Tá? Isso é extremamente útil. E você deve estabelecer, não é a criança que decide, são os pais, quanto tempo a criança vai usar de telas. Surgiu esse conceito de screen time, né? É um conceito que surgiu há 15 anos. Como é que se chama? Tomem esse conceito para si e usem ele no seu dia a dia. Meçam o tempo de telas do seu filho. Preocupem-se com isso, porque isso é importante. Tá? Então, é importante que você faça esse cálculo e estabeleça quanto tempo que eles vão poder usar de todas as telas. Estamos falando de qualquer objeto, qualquer equipamento que tenha uma tela. Isso inclui TV, DVD, smartphone, tablet, console de videogame, o que mais? Qualquer outro, tá bem? Outra dica crucial, que é difícil com os adolescentes, mas eles também estão sob sua educação, não é? Sob sua orientação,
é a história de chegou a hora de dormir, Mr. Click. Mr. Click desliga o equipamento e o equipamento fica longe da pessoa. A mera proximidade do equipamento da pessoa, parece que aquilo tem um magnetismo, né? E vai mantendo a pessoa acordada. Então, eu acho muito boa essa ideia de quando chegou a hora de dormir, você desliga. Tecnicamente tem que desligar um pouco antes, porque a tela bombardeia a retina de luz e impede a produção de melatonina. Então tem que desligar um pouco antes. E outra coisa que pode ser muito útil é você sentar com o seu pai. Quanto tempo é recomendado da criança, antes da hora de dormir, da tela ser desligada? Teoricamente 1 hora. Teoricamente por 1 hora. Tá? E outra dica muito útil para mim foi sentar com meu filho e usar, ir lá no YouTube Kids com ele, ver como é que ele está usando, ver o que ele está querendo ver. A gente tem que fazer isso para saber o que está acontecendo com a criança. E também a OMS entrou na história também, encapando as diretrizes da Academia Americana de Pediatria, e a recomendação é a seguinte: que me atire a primeira pedra quem conseguiu cumprir sua risco. Pode jogar, porque eu não cumpri. Mas eu fiz um esforço grande para limitar ao máximo. De 0 a 2 anos, no screen. Qual é o princípio disso? É que se você observar o seu filho assistindo TV, você vai descobrir imediatamente a razão disso. Gente, quando o seu filho para em frente a uma TV, se a gente pudesse medir a atividade cerebral naquele momento com algum dispositivo que vai surgir daqui a pouco, você ia ver que o cérebro está parado. A criança está hipnotizada pela TV e ela fica ali, ó. Literalmente, os neurônios estão em ponto morto. Sabe? Só que nos primeiros 2 anos tem que acontecer uma coisa crucial, maravilhosa, que se chama desenvolvimento da linguagem. Para que a linguagem aconteça, o bebezinho precisa de uma pessoa de carne e osso na frente dela, carão na frente dela, abrindo a boca, falando com ela. Na TV e no tablet mais ainda, as carinhas são pequenininhas, a boquinha é pequenininha, a pessoa se interessa por aquele colorido, aquela coisa bonita, mas não tem um ser humano olhando para ela, dando afeto, interagindo, provocando, fazendo essa coisa maravilhosa que se chama educar, dar afeto, ver o bebê curtindo o seu afeto. Se isso não acontecer, o seu filho não vai desenvolver a fala. É simples assim. Não por acaso, nos últimos 20 anos, houve um aumento exponencial dos lactentes, 0 a 2 anos, com atraso da fala. Não é por acaso, certo? A TV não é uma babá. Nunca poderia ser. A gente usa de vez em quando, a gente abusa dela de vez em quando, mas não deveria ser. Muito bem. As crianças de 2 a 5 anos é 1 hora de tela por dia, no máximo. E a programação deve ter qualidade e ser apropriada à faixa etária. E um adulto tem que estar mediando essa história. Né? A gente tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo. E por último, em crianças maiores de 6 anos, a gente tem que limitar o uso. E aí, é meu, né? É meu seguinte? E aí, vocês todos conhecem esses da esquerda, né? Quase todo que está aqui, acho que todo mundo conhece, né? E provavelmente usa também. Mas à direita está a lista de alguns que eu mal conhecia. Então, e tem mais mídia, tem mais networks que a gente faz, Marta, faz super sucesso aqui entre as crianças da escola, que é esse TikTok. TikTok. As mães conhecem. Mudou de nome. Era music ali. Como é que é? Qual é aqui? TikTok, não conheço. Ela está dançando. Segue a menina, ela tá segue. Mas tá. Então, o Márcio falou coisas bem importantes e eu vou falar um pouquinho, né, da minha área da questão da primeira infância. Né? A primeira infância é a base, é a estrutura do desenvolvimento
cognitivo, emocional, afetivo da criança. A gente precisa dar muita atenção à primeira infância, né? Principalmente em relação ao desenvolvimento da linguagem, habilidades interpessoais, tudo isso vai se constituir a partir da primeira infância. Não vamos negligenciá-la, né? Mas por que eu estou falando isso, gente? São as habilidades cognitivas essenciais ao sucesso acadêmico, ao sucesso social da criança. Elas vão se semear ali na primeira infância. Quais são elas, né? Persistência nas tarefas, né? Resiliência, é aí que ela vai aprender. Controle de impulsos, manejo de frustrações, entender que a gente não vai conseguir as coisas na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, às vezes. Regulação dessas respostas emocionais. A gente vê uma quantidade de crianças com muita dificuldade de autorregulação hoje em dia, né? Muita agitação psicomotora. Pensamento criativo e flexível. Aceitação e apreço pelo novo, né? Também tem a ver com flexibilização. E a capacidade de adiar recompensas. Tudo isso vai se constituir na primeira infância, né? Então, a soma de todas essas habilidades é essencial para o desenvolvimento saudável. Quanto mais eu ofereço uma tela e não ofereço, não ofereço uma interação real, um momento de história, um momento de fantoche, um momento de rolar na grama, mas eu estou privando a criança dessa constituição aí importante, né? Dessas habilidades. Ela precisa explorar o ambiente todo, com o corpo todo, não só, né, trabalhar a questão visomotora, que o Márcio falou, não só trabalhar as mãozinhas ali na tela, precisa trabalhar o corpo todo, né? Para explorar as sensações, né? Tato, olfato, paladar, audição, tudo isso, com um afeto olho no olho do adulto. O reconhecimento das emoções também requer essa mediação, então a criança só vai aprender o que ela está sentindo se ela tiver um modelo do adulto falando o que é ódio, o que é raiva, o que é tristeza, o que é felicidade, senão ela não vai aprender com o aplicativo, com a tela, com a televisão, ela não vai aprender o afeto através de uma mediação virtual. Então, o desenvolvimento dos campos sensorial, do campo psicomotor, ele precede o planejamento da linguagem e da fala. É por isso que o Márcio ressaltou a questão dos atrasos da fala e da linguagem. A gente vê muito, hoje em dia, atrasos de linguagem por conta de excesso de uso de tecnologia. E a gente precisa realmente alarmar e falar sobre isso. Então, esse déficit de exploração do ambiente, né, a criança que fica muito isolada ou muito exposta às telas, isso tem uma consequência. A consequência é que ela vai se atrasar no desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, a experiência é muito importante, né? A experiência do brincar compartilhado, do brincar ao ar livre, do brincar no playground. Né? São essas experiências reais, concretas de interação, que vão promover a aquisição de todas essas habilidades cognitivas, linguísticas, interpessoais, isso que eu falei antes, do reconhecimento das emoções. Oi. Encadeamento de recompensa. Por exemplo, se a sua filha pede um biscoito agora e está na hora do almoço daqui a pouco, você vai esperar um pouquinho e aí você vai comer um biscoito de sobremesa. Ah, mas eu quero agora, porque tem que ser agora. Não, espera um pouquinho, né? Posso dar um exemplo bem prático? A criança está no seguinte dilema: homework or videogame? Videogame, não sei se você já viu um videogame ao vivo, imagino que sim. Recompensas contínuas, você ganha pontos o tempo inteiro, a criança muda de fase, ganha uma arma nova, ganha um cabelo louro, olhos azuis, a coisa vai andando num ritmo, recompensas contínuas. Homework. Peraí, como é que é? Summation, takeaway. Qual é a recompensa disso? Não é? Então, a criança tem que entender o princípio de que aquilo também vai recompensá-lo. Só que vai demorar quanto tempo, né? Quantos anos demoram
para a recompensa do homework aparecer. Talvez a pessoa descubra isso tarde demais. Então, esse é um bom exemplo do que significa adiar recompensa. Bom, então, riscos do uso das tecnologias. O primeiro deles, e mais óbvio, é que se a criança está sentada na frente da tela, ela não está em movimento. Quem não está em movimento não gasta caloria, né? Tem um estilo de vida sedentário. Todos nós, adultos, lutamos contra o sedentarismo, né? Mas isso era impensável. Quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido, não sabia nem que palavra era essa. Hoje em dia, nossos filhos enfrentam o dilema do sedentarismo. Então, isso é um problemão, isso vai mudar a qualidade da saúde das gerações futuras para os pais que não atentarem para esse grande, imenso risco. Quem não gasta caloria e continua comendo Oreo e bolachas e todo tipo de biscoitos e porcarias, vai ganhar peso. Extra pounds. Então, isso vai significar obesidade. Não por acaso, nos últimos 20 anos, o percentual de crianças obesas aumentou significativamente nos países desenvolvidos, mas aqui também. Tá certo? O consumismo e uma coisa que eu estou começando a ver no meu filho, que tem apenas 6 anos, é a competição por novos equipamentos, novos dispositivos. Quando lá o amiguinho, ele outro dia já me pediu um celular, de 6 anos, gente. Pai, aqui, eu preciso ter um celular. Eu falei, mas por quê? Por que você quer ter? Não, porque o fulano já tem um. Eu falei, meu filho, vai demorar um pouquinho, tá? Vai demorar. Então, é fogo, é fogo. Obviamente, se eu não consigo adiar recompensas, porque eu tenho esse estímulo contínuo dos videogames me dando recompensas, eu crio essa dificuldade, essa aversão ao homework, eu vou ter uma queda de rendimento escolar. Porque aí também tem a história do sono, que eu vou falar logo em seguida. Quem não dorme não aprende direito. Tá certo? É outro problemão, né? Eu passo uma parte significativa do meu tempo profissional atualmente falando sobre sono. Porque os pais, vocês têm que acordar para isso. É uma frase, enfim, é um trocadilho, né? Acordem para o problema do sono, acordem para que seus filhos durmam. A gente tem que controlar o tempo que as crianças dormem. E essa questão do desajuste social. A verdade é que ninguém nasce sabendo. Como é que você aprendeu a chegar para ela e dizer, bom dia, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Foi legal? Você nasceu sabendo fazer isso? Não. A gente aprendeu a fazer isso com o tempo. A gente descobriu que era legal conversar com as pessoas, ter um amigo, cultivar uma amizade, compartilhar segredos. Tanta coisa interessante de você ter o afeto de um amigo, de uma amiga. Isso só acontece se você viver a experiência na prática. Se as pessoas ficam no mundo virtual o tempo inteiro, esse treinamento não acontece. Então, desculpa, a consequência natural disso é o desajuste social. Eu preciso interagir para conseguir ser uma pessoa adaptada, certo? A questão da segurança, né? Phishing, acho que todo mundo conhece esse termo, né? Phishing é a pessoa que implanta um negócio no seu computador para obter suas senhas. É uma coisa muito usada, né? Sequestro, todo mundo sabe o que é. E a questão do assédio, né? O assédio é um negócio epidêmico atualmente. Eu vou contar uma história daqui a pouco que vocês vão ficar assombrados com isso. Sexo, passei por você. Márcio, só falar um pouquinho do sequestro. A questão o que me preocupa é justamente a exposição de fotos e de informações pessoais, né? Por exemplo, já foi relatado o caso de sequestro em que a criança colocou uma foto no Facebook em que ela colocava o emblema da escola, por exemplo, onde ela fazia balé, onde ela fazia futebol. E aí, se tem uma quadrilha já interessada, né, em sequestrar, não é para alarmar ninguém não, gente, mas é só um dado importante, né? Não, né, orientar seus filhos a não postarem fotos com nenhuma informação, nenhum tipo de informação, né, sobre onde estuda, sobre onde que vai, faz atividades, né, porque isso pode
também chamar a atenção de pessoas que são maldosas. Sexting é essa coisa aqui muito comum entre os adolescentes, em que eles ficam trocando mensagens de conteúdo sexual, lascivo, ou mesmo fotos, né? Vira e mexe, a gente ouve falar de um problema nesses termos. Aqui no Rio acontece o tempo todo em diferentes escolas da Zona Sul, né? Problemão, a gente tem que estar ligado nisso. Passa aqui, por favor. E sextortion é quando a pessoa consegue alguma informação privilegiada e obriga a outra pessoa a fazer sexo, senão vai divulgar o vídeo ou qualquer coisa do gênero. Ou ameaça, né? Você tem uma foto que vazou, por exemplo, né, sua, íntima, a outra pessoa ameaça que vai publicar essa foto sob, né, como que chama? Um ransom, um resgate, né? Então ela vai te chantagear para você dar o dinheiro, ou por humilhação mesmo, não é por dinheiro, é por outros favores. Então é uma extorsão a partir de uma foto íntima, pode ser também. E cyberbullying é outra coisa, puxa vida, é uma coisa epidêmica também. A gente de vez em quando ouve pela mídia histórias trágicas nesse sentido, né? Porque, poxa, antigamente eu sofri bullying na escola, né? Foi um cantinho ali, um bobão lá chegou e me deu uma banda e tal, eu fiquei meio chateado, mas 10 minutos depois eu tinha esquecido. Quando esse tipo de bullying acontece online, no WhatsApp, no Facebook, onde quer que seja, aquilo ganha uma dimensão infinita, né? E aquilo vai se propagando de maneira incontrolável. E isso dá uma angústia, um sofrimento psicológico para a vítima disso, que é uma coisa incontrolável, né? Então a gente tem que estar muito ligado nisso. E, por último, essa história da sobrecarga emocional, e esse é um assunto que eu sempre digo para os pais que eu atendo, a gente não deve hesitar nem por um segundo e dizer, olha, agora você vai para o seu quarto, porque a gente vai ter uma conversa de adultos. A gente tem que dar um limite nessa história, a gente tem que blindar nossos filhos para proteger a inocência deles. É tão bom ser uma criança, né? E ter a pureza e a leveza da inocência. Se a gente ficar falando sobre qualquer assunto na frente de uma criança, a gente está roubando a inocência deles. Do mesmo modo, na internet, se os nossos filhos têm acesso, just 2 clicks away, eles têm acesso a uma coisa, a uma cena de sexo, a uma pornografia, isso é um absurdo, né? Ou mesmo de violência, ou mesmo de qualquer coisa, né? Então, isso é um problemão. Quando alguém fala assim para mim, eu estou preocupado porque meu filho é muito imaturo, eu sempre digo, olha, eu prefiro 10 vezes uma criança imatura do que uma criança adulta, porque a criança adulta não está queimando etapa direito, né? Então, essa coisa de você adultizar, é assim que você fala, né? Essa história de você adultizar uma criança é um problema que nós pais temos que impedir, tá bem? E o impacto no sono, eu vou gastar aqui 5 minutos falando disso, porque eu acho isso crucial, tá certo? Eu vou contar uma história real de um menino de 5 anos, cujos pais foram chamados na escola, e a professora virou para eles imediatamente, olha, o que está vendo aqui o teu filho? Porque ele passa aqui as tardes na escola, ou ele está dormindo, ou ele está bocejando, ou ele está encostado em algum canto, tem algum problema. Aí a minha primeira pergunta para os pais foi, que hora ele vai dormir? Aí a mãe, com a cara mais tranquila do mundo, não, ele vai, como ele estuda à tarde, a gente deixa ele brincar um pouquinho mais, ele vai dormir às 11 horas. Aí eu perguntei, vocês dormem que horas? A gente dorme antes dele. Aí o pai falou assim, olha, eu desconfio que ele vai dormir depois de meia-noite. Então eu costumo dizer para vocês que na maioria dos dias o seu filho tem que acordar rapidamente. Você chega, vamos lá, o cara tem que, estou pronto para o dia, o cérebro tem que estar crocante, né? Tem que estar novinho em folha, sabe? E o cara está pronto para engolir o mundo. Se você tem que jogar água nele para acordar,
Houston, we have a problem. Tá? Bom, então, isso é um assunto que está sendo muito estudado também. Uma criança de 6 anos, por favor, não batam em mim, deveria dormir 11 horas nas 24 horas. Lembrem que até os 5 anos, a criança pode e deve dormir, até os 4, 5 anos, a criança pode e deve dormir durante o dia. Mas depois dos 5 anos, não é mais aconselhável que ela durma durante o dia. Então, ela tem que dormir no período noturno, cerca de 11 horas por dia. Isso aqui é uma pesquisa feita em 2017, nos Estados Unidos. Na média, as crianças estavam dormindo menos de 9 horas, gente. São 2 horas e meia a menos por dia. Isso se chama privação do sono. Né? E a privação do sono, em nós, a gente aguenta. Eu estou com privação de sono há umas 2 semanas. Mas eu consigo pelo menos continuar andando. Uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, com esse grau de privação de sono, não vai funcionar em condições ideais. E você quer que o seu filho venha para a British School e tenha um desempenho no seu máximo. Né? Não é assim? Um adolescente de 15 anos deve dormir cerca de 9 horas por dia. A média nos Estados Unidos, em 2017, era menos de 7 horas. Essa média aqui real, a barra laranja é o real, é o efetivo. Essa barra laranja está caindo ao longo dos anos. E isso é um motivo de preocupação para todo mundo. Então, só para vocês saberem, esse é um gráficozinho que fala dessas médias. Tá? Então, aos 6 anos, 11 horas de sono. Aos 15 anos, 9 horas de sono. Tá? E o sono diurno é apenas até os 4 anos. 4, 5 anos, até os 5 anos a gente tolera. Tá bem? Bom, e aí, isso é um assunto que eu acho que os pediatras deveriam falar continuamente com os pais. Né? Ainda não acontece com a frequência que eu acho que seria o ideal. Mas, como é que você usa essa tabela aqui? Se o seu filho tem que estar na escola britânica às 7h30, certo? Dependendo de onde você mora, você tem que acordar 1 hora antes, imagino eu. Se o seu filho tem que acordar às 6h30 da manhã, wake up time. Se ele tem que acordar às 6h30 da manhã, e ele tem 6 anos, ele tem que ir para a cama às 7h30 da noite. Alguém aqui consegue? Vocês conseguem? Parabéns, olha, parabéns, gente. Vocês são espetaculares, eu não consigo ainda. Eu estou lutando com isso, eu estou lutando bravamente, um dia eu vou conseguir. Com o meu menorzinho, a gente foi mais hábil, e aí conseguimos, o menorzinho já vai dormir às 7 da noite. Mas o meu mais velho é uma brava luta. Não, só um complemento, que eu fui fazer essa atividade do PSAT nas turmas, né? E teve uma turma em que eu perguntei quantas horas vocês ficam no celular, né? Vocês usam o celular à noite? Todos falaram que sim. E tinha uma criança que me chamou a atenção, que ele estava praticamente dormindo na mesa, e ele falou: Miss, eu fico mais ou menos até 2h30 no celular. E aí eu fiquei bem preocupada, né? Porque ele estava aparentando sono, estava aparentando cansaço, e assumiu que fica, né? E eu imagino que os pais não tenham a mínima noção disso. Então, assim, só para trazer. Ok. Então, vou falar um pouquinho sobre o brincar ao ar livre, compartilhado, né? Por que é importante, gente, a gente oferecer... Porque não adianta só proibir, né? A gente precisa oferecer outras oportunidades de brincadeira. Porque a gente vai proibir, a criança vai tentar, né, burlar. A gente precisa oferecer e deixar interessante, mostrar que são interessantes outras possibilidades de brincadeira, de exploração do mundo, né? Então, a gente já falou um pouquinho disso, né? Que o brincar compartilhado, ele favorece, né, a criatividade, a imprevisibilidade. Por exemplo, no videogame, o videogame é um gadget, ou joguinhos, ele é um gadget controlado e previsível, né? Se eu estiver jogando e se eu começar a perder, eu posso ter outra vida, eu posso parar, eu não preciso lidar com a frustração, não preciso negociar com o meu amigo. Então, é muito empobrecedor psiquicamente um gadget que é controlado e que é previsível. É melhor um gadget, uma pessoa, uma experiência que seja imprevisível, criativa, que eu possa inventar como é que eu vou lidar com aquela interação, né?
Então, traz sensação de autoeficácia, autonomia, reconhecimento das emoções. Isso a gente já falou, né? Mapear as emoções do outro nos jogos online. Eu tenho pouca capacidade de mapear o que está acontecendo com o outro no mundo, né? Com o meu par. Posso aprender a ceder, a esperar, isso no face a face, no real, né? E construir soluções de problemas, né? Posso negociar com meu amigo, posso tentar de novo, posso tentar aperfeiçoar, e não simplesmente dar um reset e começar o jogo, né, do zero. Então, as mesmas habilidades que a gente precisa na vida, a gente vai precisar no mundo digital, nada novo, né? Como é que o adulto pode mediar isso? Como é que o adulto vai construir essa mediação? Eu acho que a primeira forma da gente construir mediação, a gente se conectar com alguém, é oferecendo o nosso modelo. Então, é uma pergunta, né, que eu quero trazer para vocês. Uma provocação. Como está a nossa relação com os celulares? Né? Como é que a gente vai mediar isso para os nossos filhos se a nossa relação está dependente, está excessiva, está ruim? Então, a primeira forma de fazer vínculo é oferecer tempo de qualidade, tempo mesmo, unilateral, sem multitasking, né? Só se eu estou conversando com você, é só com você. Como é que está o seu tempo de escuta para o seu filho? Né? O que você está oferecendo para eles? Né? Existe um momento só no jantar, ou enfim, no fim de semana, ou existem momentos que você está tentando dividir sempre a atenção, está no celular, está com ele, não está? São perguntas, gente. Então, a escuta é a habilidade socioemocional principal que precede qualquer outra. E nessa multiconectividade, eu não posso falar que eu tenho conexão, que eu tenho escuta. A gente consegue controlar 24 horas por dia? Não, a gente não consegue. Né? Agora, o que eu acho importante quanto mais a criança se sentir à vontade para compartilhar com a gente, sentir que a gente realmente está ali ouvindo, achar que a gente está ouvindo, né? Mais ela vai compartilhar com a gente informações importantes, dúvidas, perguntas. Então, a gente precisa ser uma presença real. Então, nós pais podemos atuar como curadores. O que significa isso? Nós somos guardiães de tudo que acontece com nossos filhos, né? E a gente, para cumprir essa função, nós temos que acompanhar os nossos filhos. A gente tem que ir acompanhando e analisando a trajetória ética dele ao longo dos anos e ao longo da sua relação com as mídias digitais, com as tecnologias. Tá bem? E aí surgiu esse termo Media Literacy, que é um termo que a gente deve usar, que se chama, qual é a tradução boa para isso? Alfabetização das mídias. Né? Nós somos... Alfabetização digital é bom. Nós somos adultos que nós aprendemos, pelo menos a maioria de nós, tem uma outra pessoa aqui com 20 e poucos anos, mas a maioria de nós aprendeu a lidar com as tecnologias depois, num segundo momento. Então, nós fomos alfabetizados numa idade variável. Os nossos filhos, eles nascem imersos na tecnologia, querendo usar o aplicativo na hora que nasce, mas nós precisamos alfabetizá-los. Eles têm uma atração instintiva pelas telas, né? E isso gera uma naturalidade no uso das telas, que é uma coisa impressionante. Mas eles não estão ainda alfabetizados. A alfabetização é nosso papel. Tá bem? Então, nós temos que apresentar para eles as regras de uso. Né? Tudo na vida tem regra ali também. E a gente tem que dizer para ele, olha, é possível usar isso em nosso benefício, mas não use isso contra você. Tá bem? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Selecione os aplicativos que o seu filho vai usar. Você deve evitar aqueles aplicativos que têm excesso de conteúdo ou que tenham que sejam para uma idade imprópria. Tá? Eu vou falar sobre essa história de idade agorinha mesmo.
E a gente deve dar instruções aos filhos, eles sempre recusam essas instruções, mas a gente insiste em dá-las sobre o uso de videogames e outras coisas apropriadas à idade. Tá? E essa história de classificar os aplicativos e os jogos de acordo com a idade, ela tem uma função altamente preventiva. A gente quer justamente impedir que nossos filhos sejam expostos aos riscos. Né? Quando vocês eram crianças, os seus pais diziam que, olha, quando você sair de casa, toma cuidado. Você chegar na esquina, olha para um lado, olha para o outro, vê se tem alguém te seguindo. Era mais ou menos assim, não era? Então, a gente sabia que quando a gente colocava o pé na rua, nós tínhamos que estar antenados para os riscos. Só que, minha gente, agora, aqueles riscos que nos assustavam na infância estão dentro de casa. Estão na próxima tela que o seu filho vai ter acesso. Então, a gente tem que supervisionar isso e tem que fazer esse trabalho preventivo com eles. Tá bem? A classificação indicativa, vocês provavelmente de vez em quando compram videogames importados ou lá no exterior. Acostumem-se a olhar para um desses símbolos no canto inferior esquerdo da capa do videogame. Tá? Então, rapidamente aqui, ó, o E é para todo mundo, o E com 10 é para crianças maiores de 10 anos, o TEEN é para maiores de 13 anos, o M para maiores de 17 anos, quando tiver um A é porque é para maiores de 18 anos. E quando tiver esse IC, Early Childhood, aí qualquer criança pode usar. Tá bem? Então, isso é muito útil, isso é uma classificação muito séria, feita por uma instituição não governamental, inteiramente independente, paga pelos criadores de videogames, mas que ela é bem séria. No Brasil, quem faz essa classificação é o Ministério da Justiça e acha uma coisa melhor que a americana no nosso país, é que é uma indicação bem rápida, né? Tem um número, é rapidinho e diz claramente o que está acontecendo. E, né? Existem idades para uso das diferentes mídias digitais que eu adoraria que vocês seguissem. Porque se vocês seguirem, meu filho vai seguir também. Né? Então, nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo barco. Então, eu acho que a gente tinha que combinar, falar mais sobre isso. Vamos combinar o jogo, né? Vamos combinar como é que é o jogo para a gente fazer mais ou menos parecido. Então, por exemplo, ninguém deveria ter conta em Facebook com menos de 13 anos. Eu sei que tem gente que tem. Ninguém deveria estar no Instagram com menos de 13 anos. Aí vem o mais difícil de todos. Ninguém deveria ter o WhatsApp com menos de 16 anos. Caramba, difícil, né? Muito difícil. E aí, não sei se vai passar, Carol, eu vou contar uma história aqui. Quem conhece aqui o Roblox? O Roblox é um jogo inocente para maiores de 10 anos. Eu tenho uma paciente de 11 anos, uma graça de menina, que adora videogame, e ela vivia usando o Roblox. Um belo dia está a mãe dela jantando em casa, 11 horas da noite, o iPad dela fez plim, plim. Ela vai lá ver, tinha uma mensagem super romântica de um cara, escrevendo um português terrível. Meu anjo, minha princesa, o que você fez hoje? Falando coisas absurdas. A mãe, imediatamente, a mãe congelou, né? Respondeu essa mensagem, entrando na canela do indivíduo, falou, olha, eu vou chamar a polícia, eu vou te prender, eu vou te encontrar onde você estiver. E o cara virou para ela e falou assim, olha, não se preocupe, eu vou sumir da vida da sua filha, mas o tempo que eu passei com ela foi o tempo mais feliz da minha vida. Então, essa mãe é uma advogada, super ocupada, mas super ligada nas coisas, mas eles estavam trocando mensagens há muito tempo. Como é que eles conseguiram? Como que ele chegou? Porque no Roblox, você consegue falar com os outros jogadores. É um jogo online, e os jogadores que estão na mesma cena que você conseguem interagir. Então, gente, tem predadores em todo canto hoje em dia. Tem predador malandro, tem cara malandro. Ah, hoje eu vou encontrar uma menina bonitinha aqui no Roblox, e o cara fica ali.
navegando e tentando encontrar alguém, entendeu? Ela, depois a mãe leu as mensagens e tal, ela tinha dito o nome dela, a idade, cidade que morava, tinha falado um monte de coisa. Então, olhem o perigo. Isso foi zona sul do Rio de Janeiro. Então, vocês veem como é que a gente está. Então, assim, só complementando, essa questão da sobrecarga emocional, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso que a criança pode ser exposta, né? Pedofilia, ou conteúdos que são violentos, ou conteúdos que são sexuais antes da idade, ou conteúdos que ela não consegue entender. Tudo isso pode causar consequências psíquicas para a criança, agitação psicomotora, ansiedade, distúrbios do sono, como você colocou, distúrbios na escola, foco, dificuldade de concentração, né? Então, só essa sobrecarga. É importante, como é que a gente continua falando sobre a curadoria, né? Como é que os pais podem facilitar isso? Falar muito sobre responsabilização pelas ações online e offline. Gente, tudo que acontece no bullying, né? Todo o cenário do bullying, que é a vítima, agressor e os espectadores, acontece no cyberbullying também. Se vocês repararem algum caso de cyberbullying que aconteceu no WhatsApp, você consegue identificar esses três personagens, né? Quem são os espectadores, quem é o agressor, ou os agressores, às vezes é mais de um, quem é a vítima. Então, é muito importante conversar com as crianças sobre isso, né? O que elas podem fazer. Elas podem, por exemplo, virar um espectador defensor, ou uma pessoa que vai falar, isso eu não compactuo, vou sair do grupo, né? É importante, né, os pais falarem sobre isso com as crianças. Se você me permite, e acho que a escola tem um papel nessa hora também. Como esses grupos sempre surgem no ambiente escolar, são grupos de alunos que são colegas de turma ou colegas de escola, eu acho que a escola tem que chamar para si a tarefa de mediar isso e intervir apropriadamente. Então, eu acho que é o seguinte, novamente é uma parceria família e escola. Não adianta a escola intervir se a família se abstém. Não adianta a família intervir se a escola se abstém. Então, novamente, os dois juntos aí nessa parceria. Então, a gente também trouxe aqui uns exemplos de aplicativos de controle parental, se alguém quiser dar uma olhada. Tem alguns que são gratuitos, tem outros que são pagos, né? Tem o NetName. Isso, você paga a lei, né? O plano básico é gratuito. O Norton, Custódio, o NetName. Separamos alguns links interessantes. Sim, 2 segundos. Aqui, eu gosto muito do Common Sense Media, que é gerido por um pai de 4 filhos, é uma figura espetacular. E aqui tem um monte de dicas práticas, tem muita informação proveitosa. Tá? Aqui é uma página da Academia Americana de Pediatria que você planeja como vai ser o dia a dia digital do seu filho. É bem legal. Eles chamam de Digital Media Use Plan. É bem legal. É uma coisa que eu fiz para o meu filho, não consegui cumprir a risca, mas é bem legal e te dá uma ideia do que você tem que fazer para o seu filho ter uma vida mais saudável, sabe? Quer falar? E aqui tem outros links, são vídeos, são filmes, muita coisa legal para vocês se interarem.